Fala aí, galera, tudo beleza com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E durante essa pandemia, essa quarentena que nós estamos passando, a nossa escola, resolvemos gravar videoaulas para vocês e postar em nosso canal no YouTube. Eu, como professor de matemática, preparei para vocês essa primeira aula, é a nossa primeira videoaula aqui no nosso canal. A primeira de, espero que não seja muitas, claro, eu espero que isso acabe logo, eu espero que nós voltemos o mais rápido possível para a nossa sala de aula, onde nós vamos poder discutir nossos assuntos matemáticos e de outras matérias também, olhando nos olhos de vocês, falando pessoalmente. Eu acho que isso é muito melhor do que videoaula. A vantagem de uma videoaula é que vocês podem repetir o vídeo, vocês podem pausar, vocês podem tirar print, vocês podem também assistir na hora que você quiser, no conforto da sua casa. Porém, a gente sabe que o ensino presencial, ele não se compara, né? É o ensino mais tradicional, o ensino presencial, e nós devemos prezar por isso também. Você pode tirar dúvidas na hora, você pode perguntar na hora e nós, professores, respondemos também na hora. Qualquer dificuldade na atividade, nós estamos ali perto para ajudar vocês. Mas, enquanto isso, nós vamos se dedicar através dessas videoaulas e vamos seguir em frente, vamos driblar essa situação, vamos partir para cima, vamos crescer juntos. Quarentena não é férias, nós devemos evoluir, nós devemos crescer. Tá certo? Então, vamos iniciar a aula em si, realmente. Bom, oitavo ano, a partir de agora, nós vamos iniciar uma série de estudos em um ramo da matemática muito legal. É o ramo da matemática onde usa-se letras, números e operações. Do que eu estou falando? Eu estou falando da álgebra. A álgebra é o ramo da matemática, como já falei, que junta letras, números e operações. A partir de agora nós vamos trabalhar muito com letras. Vai ter mais letras do que na aula de português. Essas letras em si, A, B, C, letras do nosso alfabeto, essas letras elas vão estar representando números, tá? Não é que a gente vai aprender português, não. A álgebra em si, ela tem a responsabilidade de resolver inúmeros problemas matemáticos que a aritmética em si não consegue resolver sozinha. Por exemplo, a álgebra, um dos objetivos dela é transformar as regras da aritmética. O que é aritmética? A aritmética é o ramo da matemática que utiliza os números e as operações apenas. Quando a gente aprende a somar números, a multiplicar, subtrair, dividir, extrair raízes apenas de números, esse ramo da matemática é a aritmética. A álgebra em si, ela tem uma de suas responsabilidades que é explicar de uma maneira generalizada as regras da aritmética. A álgebra também, ela facilita, ela faz com que a gente consiga passar uma situação da vida, uma situação cotidiana, uma situação qualquer, em uma simples expressão matemática. Através da álgebra, a gente facilita muitas coisas, a gente reduz muitas coisas, a gente transforma muitas coisas que nós vemos um texto desse tamanho, e esse texto pode ser transformado em uma simples expressão matemática com letras, números e operações. Vocês já aprenderam também equações, as equações do primeiro grau, equações de segundo grau, qualquer outro tipo de equação está dentro da álgebra. No nono ano vocês vão aprender as funções também estão dentro da álgebra. Enfim, a álgebra engloba um monte de assuntos, acho que a maioria dos assuntos, a álgebra ela está ali. Então, com o decorrer das aulas, vocês vão entendendo melhor na prática o que realmente é a álgebra. Isso aqui é só uma introdução, beleza? Mas a álgebra a gente vai discutir no decorrer das aulas muito mais sobre ela. Nós vamos aprender que existe
termos que se chamam monômios, binômios, trinômios e polinômios. Vamos aprender a fatorar esses polinômios. Nós vamos estudar os produtos notáveis, que facilita muito nossa vida também. Enfim, a gente vai sempre crescendo, a gente vai sempre evoluindo. A gente vai estudando matemática e um assunto vai levando ao outro e a gente vai chegando ao sucesso, a gente vai chegando ao topo, beleza? Então, vamos começar a álgebra com as expressões algébricas. Expressões algébricas, nós vamos, na verdade, literalmente, nós vamos expressar. Nós não vamos resolver muitos cálculos com isso, não terá cálculos enormes ainda, mas a princípio nós vamos começar a expressar problemas, expressar situações que eu vou criar para vocês. Essas situações nós vamos lê-las, entendê-las, interpretá-las, compreendê-las bem direitinho, bem detalhado. E nós vamos transformar toda uma situação em uma simples expressão algébrica. A gente vai expressar essa situação em uma expressão algébrica. Beleza? Então vamos lá. Eu trouxe aqui a primeira situação, a situação 1. Diz o seguinte: em um estacionamento há uma certa quantidade de carros e motos. Olha aí, tem uma determinada quantidade que eu não sei, uma quantidade de carros. E existe também uma quantidade de motos, uma quantidade que também eu não sei quantas motos tem. Mas, continuando, escreva a expressão algébrica que determina a quantidade de pneus. Olha aí, pessoal. A quantidade de pneus que há neste estacionamento. Então, vejam só. A ideia aqui não é eu dizer que há 500 pneus, há 200 pneus, há 350 pneus. Não tem como eu dizer isso com as informações que eu tenho aqui. Por quê? Porque eu não sei quantas motos tem, eu não sei quantos carros tem. Então, como é que eu não sou nenhum ninja, eu não sou nenhum mago para chegar e dizer que tem 360 pneus neste estacionamento, até porque eu não sei quantos carros tem, nem sei quantas motos tem. Então, a ideia da questão não é essa. A ideia da questão aqui é apenas escrever a expressão algébrica. Pronto. É apenas isso. Nós só vamos escrever uma expressão algébrica. Ou seja, nós vamos escrever uma expressão que tem números, letras e operações. Essas letras, na álgebra, as letras que nós usamos, essas letras representam números, representam valores. Olha a palavra-chave, representam valores desconhecidos ou valores que variam. A palavra-chave para as letras é essa, valores desconhecidos ou valores que variam. Nesse caso, o valor desconhecido ou o valor que varia é a quantidade de carros e é a quantidade de motos, porque eu não sei quantos carros tem, nem sei quantas motos tem, mas eu sei que cada carro tem quantos pneus, pessoal? É isso aí, 4. Ah, mas tem o step, mas só que o step não conta. Vamos desconsiderar o step, que é o pneu reserva, que fica lá em caso de algum acidente, que fure, que baixe o pneu na estrada, aí tem o pneu reserva. Só que nós não vamos considerar esse pneu, vamos apenas considerar os 4 pneus que estão no chão. Eu sei que cada carro, deixa eu puxar para cá para a gente discutir melhor, olha aí, pronto. Eu sei que cada carro, carros, tem 4 pneus. É ou não é? Carros igual a 4 pneus. Motos tem quantos pneus? 2, é lógico, todo mundo já sabe. 2 pneus. Cada carro tem 4 pneus e cada moto tem 2 pneus. E então, como é que eu vou saber quantos pneus há neste estacionamento? Eu não vou dizer a quantidade certa, a quantidade exata, até porque isso depende de quê? Depende de quantos carros eu tenha e depende de quantas motos eu tenha. Por exemplo, se fosse o caso de eu ter
10 carros neste estacionamento. Como seria? Ficaria 4 pneus vezes 10. É ou não é? 4 pneus de cada carro vezes 10 carros, teremos o quê? Teremos 40 pneus. No caso, 40. Mas, vamos supor que eu tenha 12 motos. 12 motos eu tenho neste estacionamento. Então, a quantidade de pneus de motos é quanto? Isso é só uma suposição, tá? Isso aqui não é a resposta da questão. Eu estou só mostrando que a quantidade de pneus depende da quantidade de carros e depende da quantidade de motos, tá beleza? Mas eu não sei quantas motos e quantos carros tem neste estacionamento. Então vamos lá. 40 é a quantidade de pneus de carros, se fosse o caso de eu ter 10 carros. 40 é a quantidade de pneus de carros, se eu tivesse 10 carros. Pneus de motos, eu disse que se caso eu tivesse 12 motos, seria quantos pneus? Cada moto tem 2 pneus, vezes 12. Ficaria quanto? Mais 24. 2 vezes 12, 24. Então, se fosse o caso de eu ter 10 carros e 12 motos, seria 10 vezes 4, 40. 40 pneus de carros. 12 vezes 2, 12 motos vezes 2 pneus cada moto, 24. Então, eu teria 40 pneus de carros e 24 pneus de motos, que nos dá um total de pneus de 64. É isso aí, eu teria 64 pneus. Mas observem, prestem bastante atenção. Observem que essa quantidade aqui depende, eu já expliquei nesse vídeo, essa quantidade aqui final depende da quantidade de carros e da quantidade de motos que eu tenha neste estacionamento. Como a questão não diz, esse número pode variar. Observe que eu escolhi por conta própria, eu escolhi o 10 e escolhi o 12. 10 carros e 12 motos. Mas eu poderia escolher aqui 20 carros e 30 motos, poderia escolher aqui 100 carros e 80 motos, poderia escolher aqui, eu quero que tenha 25 carros e 30 motos. Aí quantos pneus eu teria em cada situação? Então observem que eu posso variar, eu posso mudar, eu posso supor quantos carros e quantas motos eu quiser que tenha. Então, como essa quantidade de carros e essa quantidade de motos pode variar, a gente substitui essa quantidade por uma letra. Cada quantidade, nós vamos substituir ela por uma letra. Só que esse 4 e esse 2 não pode variar. Por quê? Porque 4 é a quantidade de pneus de carros, e 2 é a quantidade de pneus de motos. Então essa quantidade não pode variar de maneira nenhuma. Então, como já falei, o 10 e o 12 pode variar, pode ser o número que eu quiser que tenha. Então, o 10 e o 12, que nesse caso é a quantidade de carros e a quantidade de motos, pode variar. Então, vamos substituir esses valores por letras. E essas letras podem significar qualquer número que eu escolha para a quantidade de carros e para a quantidade de motos, beleza? Como assim, professor, uma letra? Qualquer letra. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Z. Qualquer letra. Só que, usualmente, nós usamos as letras em primeiro lugar X. Se tiver que tem outra variável Y, ou depois Z, se tivesse ainda outra variável W, ou então A, B, C, D. Assim, letras, às vezes como essa, A, B, C, D, E, F, nessa sequência das primeiras letras, ou o mais comum ainda é utilizar X e Y. Nesse caso aqui, como eu tenho apenas dois valores que variam, que é a quantidade de carros e a quantidade de motos, se eu tenho apenas dois valores que variam, eu vou usar X para uma e Y para a outra. Então vai ficar 4 pneus, agora é a resposta da questão, tá? A expressão algébrica que determina a quantidade de pneus neste estacionamento é: cada carro tem 4 pneus, é isso aí. 4 pneus vezes a quantidade de carros.
Pode variar. Eu não sei quantos carros tem, a questão não diz quantos carros tem, então eu vou dizer que é x, 4 vezes x. Esse x aqui pode ser o valor que eu quiser. Eu posso supor uma situação que tenha 20 carros, então eu substituiria o 20, eu substituiria o x por 20. Mas eu não quero o somatório total, então eu vou somar o mais cada moto tem 2 pneus vezes a quantidade de motos que eu não sei quantas são, varia, pode ser o número que eu escolher, então vezes y. Pronto. Só aqui especificando aqui, x é igual a quantidade de carros. Beleza? Y é igual a quantidade de motos. Olha só que legal. Eu tenho 4 vezes x mais 2 vezes y. Então, 4 vezes a quantidade de carros nos dá o total de pneus de carros. 2 vezes a quantidade de pneus de moto, a quantidade de motos, 4 vezes a quantidade de carros, no caso 4 pneus vezes a quantidade de carros, nos dá a quantidade de pneus de carros, e 2 vezes a quantidade de motos. Cada moto tem 2 pneus, então vai ser 2 vezes a quantidade de motos. Aí isso aqui nos dá a quantidade de pneus de motos, então 2 vezes y. Uma coisa bastante interessante é que quando eu escrevo 4 vezes x, eu boto o pontinho no meio, claro, porque esse pontinho significa a operação de multiplicação, a operação de vezes. A gente diz multiplicação, que é mais elegante. Quando eu tenho um número e uma letra se multiplicando, eu não preciso escrever esse pontinho, esse sinal de multiplicação aí. Se eu colocar apenas 4x, todo mundo já entende que isso aqui é 4 vezes x. A gente vai ter que se acostumar a escrever 4x e entender que isso é 4 vezes x. A gente vai acostumar a entender a escrever 2y sem o sinal de vezes no meio e entender que isso aqui é uma multiplicação de 2 pelo y, 2 vezes y. Então, quando eu tenho um número e uma letra que não tem sinal entre elas, pode ter certeza que isso é uma multiplicação. Se eu tiver, por exemplo, 2 letras, nós vamos ver isso aí muito nas aulas de álgebra. Se eu tiver, por exemplo, xy, isso aqui não é apenas 2 letras juntas. Não, isso aqui é a multiplicação de x por y. Aqui no meio, implicitamente, tem um sinalzinho de vezes, o sinalzinho de multiplicação, que nós fazemos um pontinho. Aí se entende agora porque é que um dos sinais também, a gente costuma utilizar o pontinho como sinal de multiplicação, porque quando eu chegasse na álgebra, aí o problema que iria dar. Se eu fosse escrever x vezes y, aí eu iria escrever x vezes y. Aí ficaria esquisito, não é? 2x em um termo só, a gente não iria confundir qual é o de vezes, qual é o de multiplicação e qual é o x realmente. Então, a gente utiliza o pontinho que fica mais fácil da gente. Em gente escrever, a gente consegue escrever com mais eficiência o pontinho do que escrevendo um x como sinal de multiplicação. Então a resposta é essa aqui, pessoal. Já aparece aqui, a resposta é 4x mais 2y, ou 4 vezes x mais 2 vezes y, dá no mesmo, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Essa é a primeira situação que nós estamos vendo. Nós vamos ter aí mais situações em que nós vamos escrever uma expressão algébrica que determine, que expresse essa situação, beleza? Aí, pessoal, olha aí,
essa situação 2 aqui eu vou deixar para vocês como um exercício, tá beleza? Eu vou explicar, eu vou ler para vocês, eu vou explicar para vocês e vocês vão resolvê-las aí em casa, vão tirar foto e vão mandar no meu privado, tá beleza? No meu número do WhatsApp, só para mim, tá ligado? Privado, beleza? Então, veja só, situação 2. Júlio foi à feira e viu que o preço do abacaxi, deixa eu passar mais para cá, ficou melhor, né? Bom, tá aí. Júlio foi à feira e viu que o preço do abacaxi era R$2. R$2 custava cada um abacaxi. Viu também que o preço do abacate era R$1,50. Então a pergunta é a seguinte. Qual a expressão algébrica determina o valor total a pagar por Júlio? Júlio vai pagar quanto se ele comprar X abacaxis, ou seja, uma quantidade de X de abacaxis. X pode ser 2 abacaxis, 5 abacaxis, 10 abacaxis, 1 milhão de abacaxis, olha só. Ou pode ser apenas um abacaxi, não importa. Esse número não importa, é uma quantidade de X de abacaxis. Esse X vai estar na questão, assim como a quantidade de carros também estava na outra situação. E se ele comprasse também Y abacates, ou seja, a quantidade de abacates é variável. Essas letras da outra expressão, por exemplo, que foi 4x mais 2y, lembra? Deixa eu virar para cá um pouquinho. Beleza. Essas letras aqui chamam-se variáveis. Ó. São variáveis, por quê? Porque elas variam. Pode ser o valor que alguma questão possa supor. Se fosse o caso dele comprar 2 abacates e 5 abacaxis, então qual seria o valor a pagar? Então varia. Se fosse o caso dele comprasse 5 abacates e 8 abacaxis, da mesma forma que na questão anterior, também se fosse o caso de ter 50 carros e 20 motos. Se fosse o caso de ter 70 carros e 80 motos, então isso varia. Depende da questão, depende do valor que eu queira colocar. Então é o seguinte, pessoal. Vocês vão escrever essa expressão, lembrando que esse 2 vai para a conta, esse R$1,50 também vai para a conta, esse X também vai para a expressão e esse aqui também vai para a expressão. Depois disso, que vocês escreverem a expressão, vocês vão dizer, vou escrever aqui agora, tá legal? Vou escrever aqui. Vocês vão dizer se Júlio comprar. Será que dá para ver daí? Acho que aqui em cima fica melhor. Se Júlio